Glória a Deus porque estamos aqui reunidos. Glória a Deus porque vemos que Deus está trabalhando em nosso meio para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Meus amados, nós iniciamos uma série de ministrações. Será uma série curta desta vez, tendo em vista essa ocasião da Páscoa. E nós estamos fazendo essa ministração, que são os prelúdios de uma Páscoa. Mas o que vem a ser prelúdio? É bonito de falar, mas o que é prelúdio? É um passo que você dá para algo que há de acontecer. É um preparo para algo maior que você vai realizar ou que vai chegar às suas mãos. E por que prelúdios de uma Páscoa? Porque nós estamos nos direcionando e refletindo especificamente a partir do momento desta última Páscoa que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele participou. Quais foram os seus ensinamentos? Quais foram os momentos em que Ele compartilhou com os seus discípulos e que nós podemos trazer como aplicação para as nossas vidas hoje? Então, é a respeito desses ensinamentos que nós, então, estamos aprendendo com a amada igreja. E na primeira ministração, nós vimos, através do Evangelho de João, capítulo 13, a respeito do lava-pés, que o Senhor Jesus Cristo demonstrou através da sua atitude, alguns pontos muito importantes e necessários para as nossas vidas hoje. Um fundamento para o serviço na caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, ele ensinou a respeito de um princípio de humildade. Nós sabemos muito bem que, num contexto histórico, naquela época, existiam escravos que serviam em determinadas tarefas. E para esta finalidade, existia uma classe de escravos que era subalterna a outros escravos. Não era qualquer escravo que estava à disposição para lavar os pés daqueles que andavam com suas sandálias em terras áridas e por estarem transitando por aqueles ambientes, eles ao chegarem em determinados locais, eles tinham seus pés lavados como um ato de uma recepção calorosa para aquele que estava se aproximando. Então o Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, Ele nos ensinou através desse princípio a humildade. O quanto que Jesus, sendo Deus, conforme Filipenses capítulo 2 nos ensina, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas Ele se curvou. E Ele se curvou diante de homens falhos, assim como eu e como você. Pessoas que iriam traí-lo, pessoas que iriam negá-lo, pessoas que não estavam preocupados ou nem sequer entendendo de fato o ministério dele aqui na terra. Foi diante dessas pessoas que ele se curvou. E da mesma forma ele vai nos ensinar, assim como eu faço, vocês também devem fazer. Vocês me chamam de Senhor e Mestre? Falaste bem, eu sou. E se eu sou Senhor e Mestre, e eu me curvo a lavar os pés, dos meus discípulos, assim também vocês devem fazer. E é claro que o lavar os pés não é um ato que se encerra em si mesmo. Não é o propósito, o Senhor Jesus, ensinar como lavar pés. Esse não era o sentido. Obviamente que tinha um sentido espiritual por trás deste ato, dessa ação do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele estava falando a respeito de um processo de santificação que era necessário ser contínuo em nossas vidas. É tanto que quando o apóstolo Pedro ele vai pedir, depois de entender que era necessário ter os seus pés lavados, ele pede, Senhor, não só os pés, lava minha cabeça, lava-me o corpo todo. E Jesus ele vai esclarecer, Pedro, não é necessário, vocês já foram limpos pela palavra. Então é necessário que apenas os pés, num ato contínuo de santificação, na caminhada com Deus aqui nessa terra. Nós também aprendemos a respeito do princípio da sujeição ao corpo de Cristo. Quando nós entendemos que nós precisamos estar submetidos a Cristo, assim como Ele deixou o modelo de humildade, de serviço, assim nós também precisamos servir o corpo de Cristo, entendendo que quando eu sirvo no corpo de Cristo, eu estou servindo ao próprio Cristo. O Senhor Jesus, Ele é o cabeça da igreja. E nós, então, precisamos servir aos nossos irmãos, entendendo que, servindo a eles, eu estou servindo ao próprio Senhor Jesus. Também aprendemos o princípio da disposição voluntária para o serviço. Que princípio era esse? Qual foi o ensino? De forma resumida, o Senhor Jesus, Ele estava vendo aquela situação.
Eles ainda não haviam passado pelo processo daquele lava-pés. E o Senhor Jesus, ele observa e escuta a conversa daqueles discípulos. Os discípulos também, entendendo a cultura, sabiam que era necessário então lavar os pés. Só que só faria aquele lava-pés, aquele ato, quem fosse o menor dentre eles. Por isso começa a suscitar no meio deles uma discussão. Quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior? E essa pergunta não é no sentido deles quererem de fato estar prestando um serviço a Deus, de tal forma que o nome dele fosse glorificado, mas era pelo fato deles não quererem se submeter àquele serviço que aos olhos deles possivelmente era algo hostil, algo que não fosse-lhes vergonhoso, e portanto o Senhor Jesus Cristo, ele se dispõe. Ele vê uma necessidade, ele se dispõe para ir e para fazer. Da mesma forma, devemos ser nós. Nós estamos vendo a necessidade do corpo de Cristo. Então não espere alguém lhe direcionar, se bem que é importante o direcionamento, mas se você está vendo a necessidade, siga e faça aquilo que é necessário ser feito. Não espere apenas dos líderes, não espere apenas de um departamento, mas entendendo uma urgência e uma necessidade, trabalhe. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para servi-lo e para o louvor da sua glória. Hoje, nós iremos refletir, meus amados, sobre as promessas de Jesus. Em seus últimos momentos com os discípulos, o Senhor Jesus, ele encontrou um tempo para fazer algumas promessas. Promessas que se estendem às nossas vidas também hoje. E nós iremos meditar no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, nos capítulos 14 e o capítulo 15. Como a passagem é longa, não irei fazer a leitura. Assim que nós formos pontuando cada passagem, então, nós iremos fazendo essas leituras. Evangelho de João, capítulo 14 e o capítulo 15. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós iremos passar por alguns versículos em nome de Jesus. Mesmo sentados, vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco, obrigado pela tua palavra que nos encoraja, que nos direciona, que nos ilumina, que nos traz a compreensão de como nós estamos diante de ti. Fala, pela tua infinita misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Esses dois capítulos são capítulos extremamente conhecidos da igreja do Senhor Jesus. É o momento em que ele vai começar a anunciar a respeito de coisas que iriam acontecer, de promessas que eram necessários arder nos corações dos discípulos para que eles permanecessem perseverantes na caminhada, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Sabemos hoje que Ele é o autor e consumador da nossa fé, mas será que os discípulos entendiam a magnitude do Senhor Jesus diante deles? Eles viam os sinais, eles viam as curas, os ensinos que Ele trazia, mas será que os discípulos de fato entendiam essa completude dessa missão do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra? E o primeiro encorajamento que o Senhor Jesus ele vai deixar, a primeira promessa que o Senhor Jesus ele vai deixar no capítulo 14 é que Ele promete que vai voltar. Amém? Amém, igreja? O Senhor Jesus, Ele promete voltar. Essa passagem é do versículo 1 ao versículo 14. E como Ele inicia esse encorajamento, trazendo essa convicção aos discípulos, olha, eu irei voltar. E Ele inicia no versículo 1, encorajando aos seus discípulos, afirmando o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Traz uma lembrança aos discípulos que, em meio às turbulências, em meio às circunstâncias da vida que nós também passamos, nós precisamos lembrar desta verdade bíblica que o Senhor Jesus, Ele prometeu que um dia Ele viria buscar a sua igreja e, portanto, nós devemos ser encorajados por essa profecia, por essa promessa que, de fato, um dia Ele virá nos buscar.
Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não irá passar. Portanto, é uma segurança para cada um de nós que precisamos continuar com os nossos olhos postos e fixos no Senhor Jesus Cristo. Acontece que acabara de acontecer uma situação um pouco incômoda, principalmente para uns dos discípulos. Que discípulo era esse? Pedro. Pedro, ele acabara nos versículos anteriores a ser alertado pelo Senhor Jesus Cristo de que ele iria então negá-lo. Ele havia sido alertado porque ele traz uma afirmativa com tal convicção ao Senhor Jesus Cristo: olha, Senhor Jesus, por ti eu sou capaz de dar a minha própria vida. Eu não irei te abandonar. E Jesus, imagino eu, que com aquele olhar de mansidão, com aquele olhar de amor, traz um alerta para Pedro. Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu irás me negar. Tu irás me negar, Pedro. Porque muitas vezes é assim que nós, muitas vezes, também nos vemos. Nos vemos em uma posição de confiança, de fé e de ousadia, dos quais o apóstolo Pedro, ele estava então afirmando, quando na verdade, diante da adversidade, nós estamos bem aquém. Nós estamos bem distantes daquilo que nós pensamos, como de fato nós estamos. Portanto, o Senhor Jesus, ele inicia essa sessão afirmando: não se turbe o vosso coração. Não fiquem inquietos. O apóstolo Pedro, ele acabara de receber um anúncio de algo que ele iria cometer e que ele talvez até dentro de si pensasse: jamais eu irei negar o Senhor Jesus. Eu jamais irei me afastar dos caminhos do Senhor. Eu jamais irei pecar em determinada área. Eu jamais, Senhor. Mas era o próprio Senhor da vida que prescruta os nossos corações, que estava afirmando que ele iria passar por aquilo. Que ele iria então trazer sobre si uma responsabilidade ou um peso, porque eu imagino que no momento em que o Senhor Jesus ele dirige o seu olhar pela segunda vez a Pedro, no momento em que ele o trai, foi o mesmo olhar de amor que o advertiu que ele iria passar por aquela situação. Portanto, ele vai iniciar aqui afirmando: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, mas crede também em mim. Crede no Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó, que, enfim, se revelou ao seu povo, que um dia se revelou a nós. E crede também em mim, Pedro. Crede também em mim, discípulos. Creiam também em mim, ó Igreja Batista Missionária. Não se turbem os vossos corações. Eles deviam estar, então, perturbados com essas predições do que Pedro iria cometer. Não apenas Pedro, Judas. Então ele iria passar por traição, negação, a sua iminente partida para os céus. Tudo estava prestes a acontecer. E talvez na cabeça daqueles discípulos passasse os sentimentos ou a impressão: como nós iremos ficar? Portanto, não se turbe o vosso coração. Não fiquem inquietos. Jesus, ele então rogou aos discípulos que mantivessem a confiança no Pai e no Filho, que eles confiassem nele, na sua palavra, porque os próximos dias que viriam seriam dias difíceis, dias desafiadores. E o Senhor Jesus, ele está nos lembrando, nos encorajando também nesta noite, afirmando primeiramente: olha, eu irei voltar e eu quero encorajar a cada um de vocês a se lembrar das minhas palavras, da promessa que eu fiz, que eu de fato irei voltar. Dias maus surgirão, dias maus nós já estamos passando. Homens vaidosos, presunçosos, gananciosos, descrito em Timóteo capítulo 2. São dias terríveis, mas nós precisamos ser encorajados pela palavra do Senhor a continuar crendo. Sim, o Senhor Jesus, ele prometeu, ele irá voltar, ele não mentiu, ele não mente e nunca mentirá. Portanto, sejamos encorajados por essa verdade. Sejamos encorajados pela palavra do Senhor Jesus, de que de fato nós pertencemos a um reino que não é desta terra, um reino que está acima dessas dimensões naturais,
um reino espiritual. Eu e você fazemos parte desse reino. Nós estamos ao mesmo tempo aqui nesta terra, mas ao mesmo tempo assentado nos céus, nos tronos, sabe, reinando com o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui, mas também nós estamos lá na dimensão espiritual. Portanto, nós precisamos crer. E esse foi o primeiro encorajamento que o Senhor Jesus ele dá aos seus discípulos, afirmando que ele iria voltar. O Senhor Jesus, ele prometeu, ele vai voltar. Ele também demonstra o destino. Ele vai mostrar, sim, ele vai voltar, mas para onde então que ele vai? Versículos 2 a 6. A palavra do Senhor diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu o teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. E a explicação tradicional desta passagem é entendermos que, de fato, o Senhor Jesus ele está lá no céu, trabalhando, colocando tijolos de ouro e preparando coberturas, sabe, lá no céu, para que os seus filhos um dia possam estar lá, bem acomodados, bem recebidos nos céus. É o primeiro e o mais comum ensinamento falado a respeito dessa passagem. O Senhor ele está trabalhando lá nos céus. Ele está preparando esse ambiente para nos receber um dia, naquele dia que Ele tem reservado para cada um de nós, ou no dia que Ele vier buscar a sua amada igreja. Ele está então envolvido para preparar lugares e moradas para os seus seguidores. É a primeira compreensão que muitos então vão entender e vão ensinar a respeito deste versículo que nós então acabamos de ler. Então Jesus ele iria voltar para levar os crentes para estarem com Ele nos céus. Isso é verdade. Eu não estou querendo dizer que isso não vai acontecer. Pelo contrário, glória a Deus. Nós cremos na Sua palavra. Irá acontecer. Um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E esse dia deste retorno se chama a segunda vinda de Cristo. O Senhor Jesus ele virá buscar a sua amada igreja. Outra opinião a respeito dessa passagem fala principalmente do acesso imediato que cada um de nós, crentes, nascidos de novo, nós temos a Deus Pai através do Filho. Nós temos acesso ao Deus Pai através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos essa possibilidade através da cruz, através da sua entrega, da sua vida, morte, mas também principalmente ressurreição. Nós temos o livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado de alto a baixo, portanto, não existem impedimentos para que eu, você, independente da sua incumbência dentro da casa do Senhor, nós podemos nos achegar ao Pai a qualquer momento, a qualquer instante. Nós podemos então comungar com o Pai a toda hora, porque o caminho ele foi aberto. Os caminhos foram abertos, o caminho, aliás, foi aberto pelo Senhor Jesus, através do seu corpo, através do seu sangue derramado. Portanto, todos nós podemos estar com essa acessibilidade a Deus por causa do sacrifício perfeito. Nós podemos adentrar no Santo dos Santos. Nós podemos, então, comungar com o Senhor. Então, o lugar que Jesus estava preparando tem muito menos a ver com um local geográfico, os céus, do que, de fato, com a mensagem que Ele está querendo trazer. Está querendo trazer a mensagem de um relacionamento íntimo. De um relacionamento em que, de fato, você conheça ao Senhor Jesus, que você se relacione com o Pai, que você comungue com o Pai, porque nós sabemos muito bem que nós servimos a um Deus relacional. Ele quer se relacionar contigo, Ele quer se relacionar comigo. Portanto, nós temos esse caminho aberto
e esse caminho foi aberto pelo Senhor Jesus. Como já falado, esta interpretação não nega o conforto de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Mas o mais importante não é o céu em si mesmo, ou talvez as acomodações que talvez muitos, assim como eu, ao longo de muitos anos na minha vida, ficava imaginando essa mensagem, essa passagem, em que o Senhor ele estava construindo, juntamente com os anjos, nesse ambiente celestial. Era essa o vislumbre que eu tinha. Mais importante do que este ambiente é o tesouro de estarmos diante de Deus. É a bênção da comunhão, de um relacionamento com o Senhor. Portanto, o ponto principal da passagem é que Jesus ele está provendo o caminho para os crentes viverem em Deus Pai através da sua própria morte e ressurreição. O Senhor ele está provendo o caminho para nós estarmos nele, para nós estarmos em comunhão com o Senhor Jesus, para que nós não tenhamos mais absolutamente nenhuma dificuldade em comungar com o Pai. Esta é o sentido dessa passagem do versículo 2 e o versículo 3. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabemos então que Ele habita em nossas vidas? João 14, 23 também nos diz: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Portanto, mais importante do que pensar em uma relação de ambiente nos céus, de como será, é nós nos importarmos e zelarmos por um relacionamento íntimo, por um caminho que foi aberto através da morte e ressurreição de Jesus. Como está a nossa vida de comunhão com o Senhor? Como está o nosso relacionamento? Nós sabemos muito bem que nós dedicamos tempo àquilo que nós damos importância. Qual o tempo que eu e você temos dedicado ao relacionamento com o nosso Pai? Porque foi isso que Ele veio fazer aqui nesta terra. Nós não precisamos esperar a sua segunda vinda para esse momento de comunhão. Não precisamos esperar esse tempo que nós não sabemos quando será ou quando nós partiremos. Nós podemos usufruir dessa comunhão, desse relacionamento hoje, através do novo e vivo caminho aberto através do Senhor Jesus Cristo. Todos nós podemos e devemos e precisamos. Caso contrário, nós nos tornaremos religiosos. Pessoas que estão aqui congregando em um mesmo ambiente, mas sem entender o propósito da cruz de Cristo em sua vida. Então nós devemos buscar ardentemente essa comunhão. Ele é o meio pelo qual os crentes todos podem habitar no Pai e o Pai neles. O Senhor ele está habitando na tua vida através dessa obra da cruz de Cristo. O Senhor está habitando na tua vida porque um dia Ele pagou um alto preço para perdoar o teu e o meu pecado. E é por isso que nós podemos estar então em comunhão. Cristo então Ele foi preparar um lugar para cada membro da casa de Deus, na casa de Deus, e foi realizado então através da sua morte e da sua ressurreição. Versículos 5 e 6, Tomé então vai questionar: como então saber o destino se eu não sei o caminho? Como saber como chegar lá, neste ambiente em que o Senhor está nos ensinando, se eu não sei qual é o trajeto, se eu não sei por onde faz para se chegar até lá? Tomé está indagando Jesus porque de fato ele não está compreendendo. Ele não está entendendo o que o Senhor Jesus ele está ensinando. Que Jesus de fato está afirmando: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, consequentemente, eu sou o caminho verdadeiro e vivo. Olhem para mim, aprendam de mim, se relacionem comigo, que vocês terão o livre acesso para se relacionar com o Pai. Se relacionem comigo, aprendam de mim. Olhem, eu sou esse mesmo caminho, não um caminho de forma passiva que foi pavimentado para que eu chegue de um lugar a outro simplesmente, mas é aquele que está também conosco, que está trabalhando ao nosso favor. Portanto, olhem, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém chegará ao Pai a não ser
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Texto esse que nós conhecemos tão bem, falamos com tanta segurança e que muitas vezes nós precisamos nos relacionar mais com este caminho. Neste caminho, neste momento em que nós com certeza estaremos caminhando aqui nessa terra, servindo ao Senhor com um propósito maior para o louvor da sua glória, nós precisamos nos relacionar profundamente com o nosso Pai. Aleluia. Jesus, ele é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Ele é o Salvador, conforme João capítulo 4, versículo 42, e o Cordeiro de Deus, capítulo 1, versículo 29 e o versículo 34. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Salvador, que ele mesmo é o ofertante e também a oferta, para que a nossa vida tenha uma trajetória completamente diferente do que o nosso convívio poderia nos demonstrar. Ou seja, aquilo que nós passamos em nossa vida talvez não seria o ambiente mais propício para estarmos aos pés do Senhor. Mas porque um dia Ele fez uma grande obra em nossas vidas. Um dia porque nós entendemos a mensagem da cruz, nós então seguimos e obedecemos a sua palavra. E nós estamos então nos relacionando com Ele. Primeiro então Ele vai encorajar, depois Ele mostra o destino. E isso Ele está querendo afirmar, olha, entendam, eu vou voltar, portanto eu encorajo vocês, portanto eu estou mostrando o destino, para onde eu estou indo. E também Ele vai tirar as dúvidas, Ele vai tirar os questionamentos, versículos 8 a 10, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Nos versículos 2 a 6, Jesus está dizendo aos discípulos, Ele mesmo é o caminho para o Pai. Agora no versículo 7 e seguintes, o Senhor, então, Ele procura explicar que Ele é a manifestação visível da divindade do próprio Deus. Ele é o próprio Deus manifesto em carne nessa terra. É através dele, é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Portanto, conhecer a Jesus é conhecer ao Pai, conforme João capítulo 1, versículo 18, Colossenses capítulo 1, versículo 15, Hebreus capítulo 1, versículo 3. Queremos conhecer o Pai, olhemos para o Filho na sua palavra. Assim nós iremos conhecer o Pai, iremos nos relacionar com o Pai, teremos uma comunhão verdadeira com o Pai. Aleluia. Então, em vez de estarem preocupados com a partida e com o que poderiam chegar, como poderiam chegar a determinado local, para onde eles deveriam ir, eles deveriam, acima de tudo, perceber que naquele exato momento Jesus estava abrindo o caminho que levava ao Pai. Eu estou comungando com você, Filipe. Eu estou caminhando, eu estou te ensinando a palavra e você ainda não entendeu que eu sou Deus. Eu sou Deus. O Senhor Jesus, Ele é Deus. Então os discípulos não haviam entendido completamente esta verdade extraordinária, porque a morte e a ressurreição do Senhor Jesus ainda não havia acontecido. Como eles compreenderiam se o Espírito Santo não havia sido derramado? Nós sabemos, na palavra do Senhor vai afirmar isso, que o Senhor Jesus, Ele morreu e Ele ressuscitou, e só após esses eventos é que os discípulos de fato compreenderam a totalidade da missão do Senhor Jesus aqui nessa terra. Quem estava então explicando a partir daquele momento? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não havia sido, descido até esta terra, não havia sido derramado sobre a carne, toda a carne, por isso eles não compreendiam. O que nos leva então ao segundo ponto desta reflexão, a segunda promessa que Ele nos faz. A primeira é que Ele promete voltar. Jesus, Ele promete voltar para nos buscar. Ele vai buscar a sua noiva. Nós somos a noiva de Cristo.
Nós somos o motivo pelo qual Ele se entregou. Nós somos o motivo pelo qual Ele derramou o seu sangue. Sofreu e padeceu. É por cada um de nós que nascemos de novo e que entendemos a mensagem da cruz que Ele irá voltar. É também por nossa causa que a terra está sendo preservada para que se complete a medida daqueles que irão se render ao Senhor Jesus, porque nós somos o sal e porque nós somos a luz desse mundo. O mundo ainda está na forma que está, porque a igreja do Senhor está aqui nessa terra. O Senhor está preservando a igreja do Senhor por causa daqueles que ainda hão de herdar a salvação. A segunda promessa que Ele nos faz se encontra no capítulo 14, dos versículos 16 ao 26. Jesus, então, Ele promete o Consolador. Aleluia. O Senhor, Ele prometeu o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos trazer algumas verdades a respeito do Espírito Santo. Primeiro é que Ele é uma pessoa, não apenas uma força ou um poder. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado tanto por Deus Pai como Deus Filho para ser o outro Consolador. No versículo 16, se você observar, ele vai afirmar: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Por que outro Consolador? Primeiramente, o termo no original afirma que Ele é um outro da mesma essência. O Espírito Santo de Deus, que também é Deus, será enviado. Eu, primeiramente, sou este Consolador. O Senhor Jesus Cristo, que veio trazer as boas novas de salvação, eu serei assunto aos céus, mas eu deixarei o outro que irá consolá-los durante toda a sua trajetória, na sua missão. O Espírito Santo de Deus estará com você, direcionando os seus passos, sendo contigo em todo o momento. Eu sou o primeiro Consolador, mas eu deixarei outro Consolador. Nós precisamos também lembrar a respeito da função do Espírito Santo de Deus. Qual é a função que Ele tem nas nossas vidas, na igreja do Senhor Jesus Cristo? Inicialmente é nos capacitar e nos conduzir na nossa vida cristã. Sabemos, obviamente, que nós entendemos a mensagem da cruz através do Espírito Santo, mas Ele tem o propósito de nos aperfeiçoar e nos conduzir neste caminho, nesta trajetória. Muitos vão associar o Espírito Santo simplesmente e reduzi-lo à ação dos dons e à manifestação do poder através de momentos que nós temos em liturgias, como nós tantas vezes já participamos, através de curas que são realizadas. Mas quando nós olhamos para João capítulo 14 a 16, nós iremos ver que acima dessas questões, o Espírito Santo não é sequer mencionado com relação a essas questões. Nós sabemos que Ele faz, nós sabemos que Ele dá os dons, nós sabemos que Ele nos usa para o louvor da sua glória, mas o propósito inicial é para trabalhar no homem, para nos aperfeiçoar, para nos fazer entender a mensagem da cruz. Então, apesar do Espírito Santo fazer e operar milagres, e assim eu creio, nos dias de hoje, de derramar os seus dons sobre a sua igreja, assim eu creio, fazer sinais e tantas outras maravilhas em nosso meio, assim eu creio. Vemos então que a ênfase do ministério do Espírito Santo não é essa. O Espírito Santo também, ele é chamado como o Espírito da verdade. João capítulo 14, versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, além de chamá-lo de Paracleto, Jesus também usa o termo Espírito da verdade. Ele é o Espírito
da verdade. Isso significa que Ele é o único e verdadeiro e somente podemos chegar à verdade por meio do Espírito Santo. Como conhecer, como entender a mensagem da cruz se o Espírito Santo não intervir? Não nos mostrar que nós estamos errados e que Ele está certo e para sempre estará certo. Se não houver intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, nós não teremos os nossos olhos desvendados. Podemos usar como exemplo o apóstolo Paulo. Ele, como fariseu, ele conhecia a palavra daquela época, que era o Antigo Testamento dos dias de hoje. Ele conhecia profundamente a Bíblia, mas ele não entendia quem era Jesus. Ele não conseguia compreender quem era Jesus, qual era a sua missão, aquilo que ele estava realizando, porque ele não entendia, porque o Espírito Santo ainda não havia aberto os seus olhos espirituais para entender. Se o Espírito da verdade não intervir na nossa história, na nossa realidade, jamais qualquer homem poderia chegar a se arrepender dos seus pecados. Primeiro, porque ele não consegue enxergar os seus pecados. Não acha que é tão mal assim para precisar se arrepender deles e para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, quando ele está no caminho para Emaús, nós sabemos muito bem o relato. O Senhor Jesus, ele tem um encontro com ele. E a partir daquele momento, ele vai estudar novamente as Sagradas Escrituras e tudo passa a fazer sentido em sua vida, assim como um dia fez sentido para a minha e para a sua vida. O Espírito Santo trabalhou. O Espírito da verdade foi lá e nos mostrou quem nós somos. O quanto que nós estamos distantes de Deus e que nós não somos tão bons como nós achamos ou julgávamos que éramos. O Espírito da verdade. Também, João capítulo 14 e 17, é o Espírito Santo que habita em vós. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Entender esta verdade é entender que o próprio Deus, Ele está em nós, habitando em nossas vidas. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, de fato, o Espírito Santo agiu através daqueles homens de Deus. Vemos tantos relatos capacitando José na interpretação do sonho de Faraó, deu habilidade e inteligência para Bezalel e a Oliabe para fazer a construção do tabernáculo. Ele também capacitou Gideão na sua liderança, deu força extraordinária a Sansão, falou por meio dos profetas, mas nenhum desses homens era a habitação do Espírito Santo de Deus. Portanto, nós temos esse privilégio hoje. O Espírito Santo de Deus habita na tua e na minha vida. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Enquanto que o Espírito Santo, ele atuava de forma pontual nos homens do Antigo Testamento, nas nossas vidas hoje, nós estamos em íntima comunhão com Deus através do Espírito Santo. Nós temos e somos a habitação de Deus. Isso é grandioso demais para as nossas vidas. Isso é maravilhoso demais nós compreendermos essa verdade. Portanto, o Espírito Santo de Deus, ele é fundamental na vida da igreja. Se nós não estivermos dependentes na obra do Espírito Santo em nosso meio, tudo isso aqui será seco e vazio. Qualquer argumentação teológica, qualquer raciocínio humano será nada diante da ação do Espírito Santo no meio do seu povo. Portanto, quando nós nos reunimos, nós precisamos clamar: Espírito Santo, nos conduza. Dirige, Senhor amado, esse culto. Abençoa o teu povo. Fala conosco. Opera no meio de nós, porque Ele realiza essas obras em nosso meio. Após a ascensão de Jesus, meus amados, o Espírito Santo habita em nós. Ele deixou o Paráclito, Ele deixou o Consolador, Ele habita nas nossas vidas. E diante dessas falas, qual conforto poderia ser maior do que ser a habitação de Deus aqui nessa terra?
Se você comparar esta verdade bíblica com todos os demais prazeres, com todas as outras realizações, o que se compara a ser templo e morada de Deus aqui nessa terra? Nada. Nada se compara. Nada se compara a estarmos em comunhão com o próprio Deus. Nada se compara. Nenhuma mentira, nenhum falso ensino, nenhum pecado, nenhuma artimanha de Satanás prevalecerão contra a igreja de Cristo, porque maior é o que está em nós. Quem é que está em você? O Espírito Santo de Deus, que é Deus. Quem está em nós é maior do que o que está no mundo. O mundo não pode nos vencer com todas as suas artimanhas. Satanás não pode nos vencer com todos os seus ardis. Pessoas que são usadas pelo inimigo da nossa alma podem querer nos fazer parar, mas quem está em nós é maior do que o que está no mundo. O Espírito Santo também, ele nos ensinará e nos lembrará. Ele vai nos ensinar e ele vai nos lembrar. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Os discípulos estavam sendo ensinados. Olha, é necessário que eu morra e ao terceiro dia ressuscite. Eles não compreendiam essa mensagem. É tanto que Pedro tenta parar Jesus dessa grande missão, a missão que ele veio cumprir aqui nessa terra. E quando ele faz isso, Jesus dirige a palavra para ele: arreda-te de mim, afasta-te de mim, porque você não cogita das coisas do alto. Você não está pensando nas coisas do alto, porque ele não compreendia, porque o Espírito Santo ainda não era habitação na vida do povo de Deus. Portanto, o Espírito de Deus, ele é o nosso professor, ele é o nosso tutor, é aquele que está nos ensinando, nos fazendo compreender a palavra de Deus. Quantas vezes nós lemos a sua palavra e parece que é como que algo não entra na sua mente. Você lê a passagem, mas a verdade da palavra não faz sentido no teu coração. E você lê e relê até que em determinado dia, quando você volta àquela passagem, aquele texto arde em teu coração, de tal forma que fica inconfundível a voz de Deus a nós. Porque o Espírito Santo então está nos ensinando. O Espírito Santo, ele está nos orientando. O Espírito Santo está nos confirmando. Então os apóstolos, eles eram incapazes de compreender todo o seu ensino e a identidade do Senhor Jesus Cristo em sua plenitude. Nós temos esse privilégio. Nós, eu e você, mais de 2000 anos depois, temos esse privilégio de entender. E quando nós não compreendemos, nós podemos orar esse versículo: Espírito Santo de Deus, me ensine, me faça lembrar, me faz entender e compreender. Então Filipe, nos versículos anteriores, ele vai afirmar: mostra-nos o Pai, sem compreender que era o próprio Cristo que estava diante dele, que era o Pai. Sem a iluminação do Espírito Santo de Deus, nenhuma passagem bíblica, nenhuma pregação fará sentido. Se o Espírito Santo não nos ensinar, estaremos gastando tempo em vão aqui neste local. Portanto, Espírito Santo, abre os meus olhos espirituais. Destapa os meus ouvidos espirituais, não só para ver, mas para entender, ouvir essas verdades que liberta, que traz sentido à vida. É o Espírito Santo de Deus. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gentios e tropeço para os judeus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Porque eles não compreendiam, eles não entendiam. Após a ressurreição então de Cristo, os seus discípulos têm o entendimento aberto, conforme está escrito em Lamentações, em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que é o Espírito Santo que traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança.
O que é que te dá esperança, meu amado? Cristo em vós é a esperança da glória. O que é que te dá esperança? A realização de um sonho momentâneo e transitório nessa terra. O que é que te dá esperança? Alegrias passageiras. É Ele, é o Espírito Santo quem resgata essas verdades espirituais aos nossos corações, de tal forma que nós podemos então prosseguir na caminhada. É o Espírito Santo que está agindo em nós e através de nós. O Espírito Santo também, ele é o nosso advogado. Não está na passagem do Evangelho, está descrito na Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Um dos significados da palavra paráclito também é advogado. Não só o Senhor Jesus ele está advogando, mas o Espírito Santo está advogando junto ao Pai por cada um de nós. O que um advogado faz? Você já viu algum advogado que quer perder uma causa? Você já viu algum advogado que não tenta estudar a situação para apresentar as melhores argumentações baseado na lei, para que haja uma isenção daquele réu? Um advogado é alguém que está pelejando por você. Um advogado é alguém que está por você, pleiteando as suas causas. E nós sabemos que é Deus quem luta as nossas pelejas. É Ele quem vai adiante de nós. É Ele quem está desembaraçando aquilo que está embaraçado. Aquilo que nós não entendemos, Ele está ao nosso favor. Ele está então trabalhando, e assim como Jesus, Ele intercede por nós, também o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele nos assiste, nos auxilia nas nossas fraquezas. Todos nós temos fraquezas, mas Ele está nos auxiliando. Ele está nos socorrendo. Quando nós não sabemos orar como convém, a palavra do Senhor afirma que Ele, com gemidos inexprimíveis, apresenta ao Pai as nossas petições. Quando nós não entendemos algo, é o Espírito Santo, então, que nos esclarece. Aleluia! É também o Espírito Santo de Deus que gera em nós o desejo de orarmos e buscarmos a Ele. Porque conforme Romanos capítulo 3, não há quem busque a Deus. Não há quem busque, não há um justo sequer. Se nós estamos de pé diante da presença do Senhor Jesus, é por causa dEle. É por causa da obra dEle na cruz do Calvário, é por causa do Espírito Santo de Deus em nós, que nós então estamos de pé. Aleluia! Aleluia! Mesmo quando nós passarmos por situações difíceis, nos evangelhos o Senhor Jesus também vai nos alertar. Quando levarem vocês aos governantes dessa terra, quiserem lhes acusar, não se preocupem com o que há vez de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Nós temos alguém que está à nossa frente, que está nos capacitando, que está nos direcionando. Um exemplo claro disso é o martírio de Estevão. Estevão estava em seus momentos finais. E ele estava passando por aquilo porque ele amava o Senhor Jesus. Ele entendeu a mensagem da cruz. E nenhum dos mestres de Israel conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Atos 6, versículo 10. Quando alguém é usado pelo Espírito Santo de Deus, qualquer argumentação humana se torna nula, é pequena demais. Diante da sabedoria de Deus, diante da grandeza de Deus, qualquer conhecimento humano é limitado e é pequeno. O Espírito Santo, ele também distribui dons. Sabemos que existem algumas listas de dons, conforme Romanos, capítulo 12, versículos 6 a 8. 1 Coríntios capítulo 12, Efésios capítulo 4, versículos 7 a 13, dons que são distribuídos, tanto miraculosos, como curas, como ordinários, como socorro e ensino. É o Espírito Santo quem distribui à sua igreja. Com qual propósito? A edificação do corpo de Cristo. Também o Espírito Santo é aquele que nos convence.
Percebe a importância do Espírito Santo, dessa promessa que já se concretizou e do quanto que nós devemos ser gratos a Deus pela obra da cruz de Cristo. É Ele quem nos constrange, é Ele quem é o responsável por haver a mudança na vida de todo aquele que entende a palavra, porque é Ele quem convence cada cristão do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo trabalhando na minha e na tua vida. É quando alguém vem ministrar uma palavra aqui neste local e você entende, você se arrepende e você deixa e você segue. Porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O Senhor tem misericórdia para estender as nossas vidas. O Senhor tem restauração para as nossas vidas e Ele usa o Espírito Santo de Deus para isso. O Espírito Santo de Deus também nos assegura uma adoção. Capítulo 8 de Romanos. Nós somos filhos de Deus. Antes nós éramos criaturas, filhos da ira. Agora nós somos filhos de Deus. Versículo 16 e versículo 17 nos testificam que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Participantes de um reino que ninguém pode nos furtar, tirar, roubar, mas pelo contrário, algo que é eterno. Somos participantes desse reino. Somos filhos desse Deus, desse Rei soberano. Nós somos perdoados dos nossos pecados. Somos considerados justos diante de Deus. Estamos livres da ira vindoura e agora somos adotados e chamados de filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus está em nós, como o penhor. Sabe, em determinado momento, pesquisando a respeito dessa passagem, o penhor, no original também traz o ensinamento de como que uma aliança, um compromisso. No grego moderno, traz esse conceito e que se aplica à pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Uma aliança de compromisso, uma garantia de algo maior que irá acontecer posteriormente. O Espírito Santo está em mim, está em você, por algo maior que Ele há ainda de fazer. Quando o que é, parcial, o que é limitado, irá se transformar, e nós teremos os nossos corpos transformados, nós estaremos nos céus. Estamos aqui servindo, estamos aqui obedecendo, mas a eternidade nos aguarda. Os céus nos aguardam. Aleluias. Aleluias. O Deus, então, Criador dos céus e da terra, o Deus santo e moralmente perfeito, aquele que é eterno e majestoso, nos chama de filhos. Moralmente perfeito, sem erro, sem dolo, me chama e te chama de filho por causa do Espírito Santo de Deus. Portanto, a primeira promessa que o Senhor Jesus faz, mediante a essa exposição, é que Ele promete voltar. A segunda promessa que Ele faz é que Ele promete o Consolador, que já habita em nós. A primeira promessa ainda não se cumpriu, a segunda já se cumpriu. Nós estamos vivendo nesse tempo, esse tempo da graça, esse tempo de um relacionamento mais íntimo e sincero com Deus. A terceira promessa que Ele nos faz está no capítulo 15. Jesus, Ele também nos promete uma vida frutífera. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. A figura de linguagem que o Senhor Jesus está então aqui trazendo é que Jesus, Ele afirma ser a videira verdadeira, e o Pai então Ele é o agricultor. Deus é tanto aquele que planta como aquele que cultiva a videira. O Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida, amém? O Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. Foi Ele quem nos pôs
em um relacionamento especial com Cristo, mediante o Espírito Santo de Deus, e mantém-nos nesse relacionamento. Nós sabemos que estamos de pé porque Ele tem nos sustentado. Estamos de pé porque Ele tem sido conosco. Estamos de pé porque Ele tem nos livrado de cair e de permanecer prostrados. Ele nos ergue, nos levanta e nos dá condições de prosseguir na caminhada. Então, uma vez que nós estamos ligados na videira verdadeira, nós inevitavelmente precisamos frutificar. Porque se de fato nós já fomos limpos pela palavra de Deus, nós precisamos dar fruto. E limpo aqui tem esse sentido de assumir, de assimilar o discipulado de Cristo, os ensinamentos de Cristo em nossas vidas, de ter abraçado e se comprometido com o reino de Deus. Está falando a respeito daqueles que são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que em João 13:10, Jesus diz: quem já se banhou, não é necessário que vocês se lavem o corpo inteiro, senão somente os pés. Nem todos estão limpos, fazendo menção a respeito de Judas. No versículo 2 ele vai dizer: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Qual é a compreensão que nós comumente aprendemos e ouvimos nas ministrações a respeito dessa passagem? O que nós geralmente ouvimos é que aquele que não está produzindo um fruto, e aqui lê esse fruto comumente argumentado como vidas, como obras, como algo que eu faço e é perceptível aos olhos, mas que se eu não produzo esses frutos, eu sou extirpado da comunhão com Deus. Eu sou separado, então, é como se alguns afirmam: se eu perdesse a salvação, porque eu não estou dando fruto, logo Ele corta, Ele poda, Ele me extirpa da comunhão, de um relacionamento com Deus. Quantos já ouviram esse ensinamento? Eu já ouvi algumas vezes. Portanto, muitas vezes nós ficamos angustiados e nós queremos ver o fruto quantificável, o fruto que é percebido, o fruto que as pessoas olhem para nós e digam: nossa, como você dá fruto. E muitas vezes nós ficamos então preocupados com essa questão. Outros então afirmam que o ramo que não dá fruto é justamente aquele que de fato não nasceu de novo, que não tem a salvação. Não dá fruto, porque não nasceu de novo. É tão simples quanto: se ele não está dando fruto, é porque ele não nasceu de novo. No entanto, meus amados, a expressão no original, airô, traz o sentido de levantar, de remover. O ponto principal dessa parábola, desta passagem, deste capítulo, é o relacionamento, não a filiação. O Senhor Jesus não está ensinando a respeito de uma filiação com o Pai, mas de um relacionamento. Então levantar sugere a imagem do agricultor que é falado a respeito do Pai, de um agricultor que ele se abaixa para levantar um galho que foi cortado, sim, porque aqui não se nega a disciplina de Deus necessária na vida do cristão. Aqui não se nega a necessidade de sermos corrigidos, mas de um pai que está cuidando daquele galho que foi cortado, que foi necessário ser tirado para que ele então venha a produzir fruto, já que ele não está produzindo. Quando o galho está no chão, ele não tem serventia, mas o que a passagem, baseado nesta interpretação, é que esse pai, que é um agricultor, ele pode até disciplinar os seus filhos, mas é o mesmo pai que se curva para pegar aquele galho que foi cortado e enxertar novamente na videira verdadeira para que ele produza fruto. A intenção aqui não é trazer um julgamento de Deus para dizer: você está novamente condenado, você está extirpado da comunhão com Deus. Não é esse o sentido, mas é de dizer: não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para que você dê fruto.
para que você manifeste a minha glória, para que você de fato demonstre o novo nascimento, para que você demonstre que de fato se encontrou comigo. Aleluia! A disciplina, meus amados, é um ato de fato doloroso, mas é um ato de amor. A disciplina é um ato doloroso, mas é um ato de amor. Quando o Senhor Jesus, Ele corrige ao seu povo, a mim, a você, Ele está demonstrando o seu amor. E a base para essa argumentação está em Hebreus capítulo 12, versículos 5 a 6. O Senhor, Ele está cuidando de você, está cuidando de mim. Portanto, não enxergue a disciplina como algo ruim na sua vida. E Ele vai usar o exemplo de pais humanos. Nós que cuidamos dos nossos filhos, nós os corrigimos porque queremos o melhor para ele. Da mesma forma, o Senhor, Ele te corrige e Ele me corrige, para que nós venhamos de fato produzir fruto. Que fruto é esse? Sobretudo o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Acima do que as pessoas podem ver, perceber na minha vida, é se de fato você está em um relacionamento sincero com Deus. Você realmente entendeu a mensagem da cruz. Se de fato o Espírito Santo de Deus está em você e está em mim, você precisa ser diferente. E aquilo que você era escravo, você não pode ser mais. E agora, no lugar de obras da carne, o fruto do Espírito precisa ser evidenciado em nossas vidas. Precisamos evidenciar. E como ramo ligado à videira, que já foi limpo pelo Senhor Jesus, você e eu precisamos então frutificar e dar fruto. Também nessa passagem, traz o sentido de uma vida de obediência plena. Iremos obedecer de forma plena nessa terra? Não, mas é o processo que nós estamos sendo trabalhados para obedecermos cada vez mais ao Senhor. O Senhor está trabalhando na tua e na minha vida. As áreas de imperfeições, o Senhor está tratando. Queira então ser tratado por Deus nas áreas que nós precisamos ser tratados. As mentiras, aquelas coisas que muitas vezes parecem ser pequenas aos nossos olhos, o Senhor, Ele quer nos aperfeiçoar. Sede santos, porque o vosso Pai também é santo. Ele nos chama para a santidade. Qual é a necessidade, então, dessa relação entre nós e a videira verdadeira? Qual é a necessidade? Um ramo de videira, obviamente, não tem vida em si mesmo. Se nós estivermos separados dessa videira, nós morreremos. Se nós não estivermos em comunhão com o Pai, nós morreremos, mas nós estamos ligados a Jesus no sentido dessa comunhão. Não temos como não produzir o fruto do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que se resume essa passagem? Se resume no versículo: sem mim nada podeis fazer. Você que tem um dom, você que tem um talento, você que é percebido, que é visto da forma que Deus Ele te usa, sem mim nada podeis fazer. Deus é quem opera através de nós. Não temos do que nos gloriar. Nós somos a videira verdadeira? Não, Ele é a videira verdadeira. Nós fomos enxertados nessa videira. E por sermos enxertados nessa videira verdadeira, é que nós produzimos fruto. Esse fruto é Ele quem gera em cada um de nós. Aleluias. Aleluias. O resultado dessa relação entre esses galhos e entre a videira acontece quando nós permanecemos então no amor de Cristo. Versículos 9 e 10 vai nos afirmar: como o Pai me amou, também eu vos amei.
Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus então ele faz a comparação do seu amor para conosco com a forma pela qual ele foi amado pelo Pai. Se vocês guardarem os meus mandamentos. Assim como o Pai ele me ama, eu também amarei a cada um de vós. Em João capítulo 8, versículo 29, ele diz que o Pai não o deixou porque ele fazia sempre o que lhe agradava. O Senhor, ele não nos deixará quando nós fizermos aquilo que lhe agrada. Através da sua palavra. Outra evidência da relação de Jesus com os ramos que frutificam é a obediência, justamente essa obediência à palavra de Deus que nos mostra o versículo 10. Desse modo, então, nós podemos ter a certeza da sua presença conosco constantemente. O Senhor não nos deixará. Se nós estivermos fundamentados, firmados na sua palavra, de uma coisa certa, Ele não nos deixará até a consumação dos séculos. No versículo 7, Jesus ele faz menção às respostas às nossas orações. O Senhor ele irá responder quando nós orarmos conforme a sua vontade. E por fim, no versículo 11, ele diz que a alegria estará sempre presente. Leiam comigo. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus, ele fez promessas para as nossas vidas. Ele fez promessas afirmando que um dia ele voltaria. Esse é o motivo pelo qual nós estamos na presença do Senhor. Estamos perseverando na presença dele, aguardando o grande dia em que ele voltará. Ele prometeu o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós já desfrutamos dessa promessa e nós precisamos frutificar. É uma promessa, porque todo aquele que está ligado à videira verdadeira necessariamente frutifica. Se eu e você nós não estamos frutificando, tem algo de errado em nós. E nós precisamos então mudar. E aqui existem 3 falas que assim eu concluo. 3 versículos de homens que estão com questionamentos. O primeiro deles é Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Nós sabemos, Ele é esse caminho. Filipe lhe pergunta também no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Eu e o Pai somos um. Conheça a mim, que você estará conhecendo o Pai. Versículo 22, disse-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Por causa do que está escrito no versículo 16 do capítulo 15. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele fez promessas às nossas vidas. Estamos aguardando o cumprimento de algumas e estamos buscando o cumprimento de outras, mas uma coisa é certa, em seus momentos finais de caminhada, o Senhor Jesus, Ele continuou e continuava ensinando, orientando o seu povo e continuará da mesma forma nos ensinando, continuará conosco, nos livrando do mal, até aquele grandioso dia em que as nossas vidas serão completamente transformadas e estaremos com o Senhor na eternidade. Que o Eterno nos ajude a compreender e a obedecer a sua palavra, porque assim nós estaremos agradando ao Pai. Vamos nos colocar em pé.